que estais no céu, santificado seja o seu nome. Estamos primeiramente agradecidos porque podemos estar em sua casa, além de te louvar, podemos ter esse momento contigo. Nos ajude a compreender os seus ensinamentos e, por favor, meu Pai, me use a cada um de nós com seu santo poder e seu santo Espírito, no nome de Jesus, amém. Amém. Hoje o tempo está lindo, irmãos, amém? Daqui a pouco o ar-condicionado vai estar funcionando. É que esqueceram de ligar eles, tá bom? A Light esqueceu de ligar por enquanto, mas está vindo aí. Tá legal, não é por causa do controle não. Você acha que é fácil entender o Evangelho? Quantos acham que é fácil aqui? Entender o Evangelho é fácil? Agora, aqueles que acham difícil, agora levantem a sua mão. É mais difícil? Mas espera aí, Lucas, o Evangelho, ele tem que ser fácil ou difícil de ser compreendido? Tem que ser fácil. Olha, Jesus, ele falava com todos. Falava com todos? Sim, ele evangelizava para todos. Ele abraçou crianças? Sim. Ressuscitou adolescentes e jovens? Curou homens e mulheres? Acolheu órfãos, viúvas e estrangeiros? Sim, também. Compartilhou seu evangelho, e eu tenho que abrir aspas aqui, com as piores e com as melhores, fecha aspas, pessoas da sociedade, como dizem por aí. Evangelizou desde o pobre até o rico bem-sucedido. Enfim, ele dialogava com todos. Em suas mãos o Evangelho era tão simples que todos podiam entender, compreender com clareza. Mas Lucas, de onde veio o nosso dom então de complicar as coisas? De onde que vem essa nossa facilidade em querer complicar? Será que é possível explicar ou passar o Evangelho de forma simples? Tem como? E eu vou te mostrar nessa manhã que tem sim. E melhor ainda, tem como você passar o Evangelho todo, evangelizar com apenas 3 palavras? Tem, irmão? Será que é possível? Vamos lá comigo? Alguém no passado também já fez isso. Vamos lá? Em 1 Coríntios. Perdão, eu quase quero falar um time aí de futebol. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3. E vamos terminar no verso 4. E lá está as 3 palavras que você consegue evangelizar. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 3. Vamos lá? Amém? Amém. Misericórdia? Amém. Vou te dar uma dica. Se você não está encontrando o livro, ele não fica no Antigo Testamento. Melhorou? Ele fica no Novo. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Aqueles que não encontraram, se quiser acompanhar no telão, está aqui. Vamos saber quais são as 3 palavras que você pode evangelizar de forma simples e clara, como Jesus nos ensinou e viveu. Olha o que diz: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Isso é Paulo dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Amém? Segundo o livro de história, não contos, tipo de fadas, as Escrituras sagradas. Primeiro, Jesus morreu pelos meus e pelos seus pecados. Morreu. É a primeira palavra. Morreu pelos nossos pecados. Você ainda não entendeu o que isso significa às vezes. Passa tão desapercebido, e quando vem a tentação caímos, porque a gente esquece que Jesus sofreu, passou por vergonha, dor, e não valorizamos
a morte dele. Quer ver? Antigamente tinha o costume, há muito tempo atrás isso, né? Tinha o costume de quando a pessoa era presa, né? Alguns tinham penas severas, que era o quê? Perder a sua vida. Era pena de morte. Já ouviram falar disso? E antigamente não era como a conhecemos hoje em dia. Era, perdão, se vê, fica complicando aí, né? Fica complicando, perdão. O que acontece? Tinham as guilhotinas. Se lembram dessa fase? Não, só nos livros de história, né? Pois bem, isso antigamente tinham essas penas de morte, ou quem sabe enforcados, né? Irmãos, um rapaz tinha sido preso e a sua pena era de morte. Porém, tinha algo que poderia surpreender a todos na época. Isso aconteceu uma vez na história. Quando você tinha um irmão mais velho e que pudesse entregar a vida dele em seu lugar, ele era libertado. Pois bem, certa vez esse rapaz que tinha sido preso estava lá passando os dias na sua prisão, esperando a sua sentença de morte. Porém, no dia que ele estava para sair da sua sentença de morte, o seu irmão mais velho bateu lá na delegacia, né? naquela prisão, e falou assim: olha, eu vou morrer no lugar do meu irmão, tá? Pode libertar ele. Nisso, quem tinha que ir primeiro? O irmão mais velho teve que ir primeiro na guilhotina, perder a sua vida. Então depois o irmão mais novo, carcereiro, chegou e falou: rapaz, você não vai ser mais morto. Ele ficou assim pensando: o que aconteceu? Será que fui perdoado das minhas transgressões aqui dessa cidade, dos erros que eu cometi? Irmãos, o carcereiro virou para ele e disse: o seu irmão, ele morreu no seu lugar. Eu não posso falar com ele? Não, ele já está morto. A mesma coisa, naquele instante, naquela mesma situação ali, aquele rapaz que iria ser morto, que não foi mais morto, ele chorou, ficou triste e se arrependeu de fazer as coisas erradas e teve uma mudança de vida. Aconteceu uma história parecida comigo e contigo? Sim. Quem é o nosso irmão mais velho? É Jesus. Esse irmão valorizou a morte do seu outro irmão. Porém, muitas das vezes, eu e você não valorizamos a vida ou a morte daquele que é soberano e eterno, daquele que desceu do trono da sua majestade e morreu para com cada um de nós. Vamos valorizar então, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. A segunda palavra você conseguiu decifrar aí? Jesus morreu, e a segunda é? Não, ainda não chegou nessa parte. A segunda palavra que você pode evangelizar de forma com 3 palavras, qual é? Segundo das Escrituras. Foi sepultado. Lucas, tem algum mistério nisso? Não. Tem alguma pergunta mirabolante, uma resposta? Não. Jesus, depois que morreu, ele foi o quê? Sepultado. Parecia que estava o quê? Sem esperança. Muitos ficaram chorando e pensaram: nossa, a pessoa que iria libertar a gente morreu. A esperança então acabou. Sabe, irmãos, o Afonso, uma época, muito tempo atrás, eu era criança, não vou falar pequeno, eu era criancinha. Ele contou a história de um rapaz que toda vez que ele tinha o costume de entrar numa piscina, desde criança, ele corria na beira de uma piscina e pulava. Porém, depois de um determinado dia, ele mudou. Todas as vezes que ele se tornou um grande nadador, todas as vezes que ele corria em direção a uma piscina, antes das suas Olimpíadas,
todas as partidas, ele molhava a pontinha do pé, do dedinho, né? E voltava. E não perdia o costume. Saía correndo e pulava depois de novo. Depois de quê? De molhar a pontinha do dedo. Porém, todos percebiam aquela coisa diferente, né? Uma coisa assim que ninguém tem esse costume de fazer. E nisso, irmãos, uma pessoa curiosa perguntou. O Afonso dizendo que aquele rapaz, um dia, ele estava com insônia, estava sem vontade de dormir. E nisso, o que ele queria fazer? O que ele mais gostava. Ele estava num hotel. E lá naquele hotel tinha uma piscina, irmãos. Aquela que você consegue ver, quase não ver de ponta a ponta. Aquela piscina de verdade, bonita, com aquela água clarinha. Diferente do nosso acampamento. Pois é, que estava verde. Pois bem, a gente foi no acampamento no mês passado que a água estava verde, irmãos. Vamos lá, a gente entramos. Graças a Deus a imunidade foi, né? Foi forte. Mas, irmãos, aquele rapaz, ele tinha o costume de fazer o quê? De correr e pular. Ele ainda não tinha o costume de molhar a pontinha do dedo depois desse grande episódio que aconteceu na vida dele. Ele, com insônia, querendo, ficar mais tranquilo, quem sabe a ansiedade estava batendo no coração dele e ele queria fazer algo que ele gostava, tranquilizasse. Ele foi à piscina. E como costume de criança, ele foi correndo, porém ele parou. Ele parou porque ele viu uma parede perto do trampolim, uma imagem dele com os braços abertos. Ele ficou olhando para aquilo dali e ele pensou: nossa, essa imagem me faz lembrar do que minha mãe e do que a minha avó me ensinou. Qual era? A imagem de Jesus na cruz. Aquela imagem que ele viu, ele falou que viu, antes de entrar na piscina, o trampolim, ele viu uma parede em qual ele mesmo estava de braços abertos. E nisso, irmãos, ele ficou tão pensativo que ele sentou naquele trampolim, meditando no tudo que sua mãe e que sua avó falou, e ficou ali sentado até que veio o sono. Então ele desistiu de nadar. Naquela noite ali, a única coisa que clareava aquela grande piscina era a luz da lua. Porém ele foi dormir. Nisso que ele dormiu, no outro dia amanheceu, né? E ele foi em direção àquela piscina, pois estava num sol igual como hoje. Olha que inveja, uma piscina agora, hein? Pois bem, ele colocou a sua roupa de nadador profissional para se exibir naquele hotel e foi. De cara ele viu que ninguém estava na piscina. Por quê? A piscina estava vazia. Já pensou, irmãos? Se ele mergulhasse, como costume que tem os nadadores, eles mergulham como? De frente, né? Eles não vêm igual eu, ou quem sabe alguém que tem medo de água às vezes. Não de banho, tá? Não de banho. Você desce na beirada, começa a molhar os pés e vai sentando ali na borda e vai mergulhando aos poucos, né? Ele não tinha medo de água nenhuma. Ele mergulhava de frente. Irmãos, depois desse episódio, ele percebeu que a cruz salvou ele quantas vezes? 2 vezes. Por quê? Primeira vez foi quando Jesus, lá no Monte do Calvário, morreu para dar a vida para ele. Mas a segunda vez foi quando? Foi naquele momento, naquele episódio, naquela noite, em que ele não conseguia perceber que a piscina estava vazia. Mas a cruz o salvou. E nisso, depois daquele dia em diante, até mesmo em partidas, ele não mais perdeu o costume de correr, mas também agora de molhar a pontinha do dedo, voltar de novo e correr, depois de ter confirmado que a piscina estava cheia, de mergulhar. Olha que coisa interessante. Quantas as vezes a cruz de Jesus salvou a minha vida e a sua vida também. Não precisamos apenas notar algo físico na nossa frente,
mas muitas situações. Deus já te tirou de perigo, já te tirou de situações que era caso de vida ou morte. Mas Ele escolheu para você o quê? A vida. E portanto é que você está aí. Tá bom? Amém? Amém. Jesus foi sepultado. Porém, a terceira palavra, muito bonita, muito esperançosa, magnífica e difícil, ou quem sabe quase impossível de ver hoje em dia, é o quê? Você já viu alguém ser ressuscitado? Já viu? Já soube história? Já soube história? Mas é difícil. Eu também conheço a história. Eu conheço a história de quem? Que Jesus ressuscitou. Irmãos, você já parou para pensar nisso? Ressuscitar. Jesus ressuscitou depois de sua morte, que carregou todos os pecados da minha vida. E mesmo assim, no terceiro dia acordar, sabe o que significa? Que Ele é o dono da vida. E se Ele é o dono da vida, o que acontecer comigo, Ele vai me ressuscitar. Ele vai nos dar a vida. E não é apenas a vida depois que eu morrer ou perecer, mas sim a vida plena e também a vida eterna. Olha o que diz aqui na palavra de Deus, em Números capítulo 23. Abra sua Bíblia, em Números capítulo 23, verso 19. Números capítulo 23, verso 19. Talvez você deve estar preocupado também com a extensão do culto de hoje pela manhã, que daqui a pouquinho você vai voltar, né? Não vai dar tempo de você tirar aquela soneca sabática, né? Mas calma, o sermão vai ser breve, mas de grandes ensinamentos. Olha o que diz em Números, no livro de Números, capítulo 23, verso 19, diz: Deus, amém? Olha o que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Irmão, se Ele falou que viria para morrer pelo meu seu pecado, Ele veio, Ele cumpriu a promessa, quem sabe, mais difícil para cada um de nós. Quem iria morrer para um planeta em que quase todo mundo rejeitou? Se envergonhar, descer do seu trono de majestade, ser cuspido, humilhado e sofrer. Mas Ele sofreu também por mim e por você, porque nós valorizamos a vida daquele que tudo tem. Amém? Amém. Se Ele veio na primeira vez e não era coisa fácil, coisa tranquila, como dizem por aí, era barra pesada, Ele prometeu a sua segunda vida. E qual é? É a aliança que Ele fez comigo e contigo, que virá outra vez para morarmos com Ele lá no céu. Lá no céu é só 1000 anos, porque nós voltaremos para essa terra toda renovada. Amém? E aqui vamos ter mansões. Olha o que diz também no livro de João, João capítulo 14, a partir do primeiro verso. Eu espero que, além de você estar suando, eu não quero que você chore agora com esses versículos, tá? Não chore com esses versículos. Eu sei que vai vir aquele nozinho na garganta, como vem em mim quando eu leio esses versos. De João capítulo 14, a partir do verso 1. E olha o que diz, amém? E diz assim a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em Jesus, dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria
dito: vou preparar-vos lugar, amém? E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que coisa linda, irmãos. Ao ler isso toda vez pela manhã e perceber que a vida que foi entregue para mim e para você, nós valorizaríamos a nossa vida e daquele que morreu em nosso lugar. Devemos meditar no sacrifício de Cristo todos os dias, em todos os momentos. Valorizar aquele que é rei, é príncipe, é dono e deve habitar no trono do viver, em primeiro lugar em nossas vidas. Sabe, irmãos, para que eu e você precisemos experimentar algo novo, precisamos deixar as coisas para trás. Quais? As coisas velhas. Devemos seguir para nosso alvo, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para experimentar coisas novas, devemos deixar para trás coisas velhas. Sabe por quê? Não permita que ninguém te leve para trás. Não permita. Vou trazer aqui para mim não ficar se movimentando muito, tá assim? Não permita que ninguém te leve de volta a lugares onde Deus te tirou. Não permita que esposa nenhuma, marido nenhum, filho nenhum, neto nenhum, primo nenhum, tio nenhum, avó nenhuma te faça voltar para onde Deus te tirou. Sabe por quê? Ele quer te dar vida plena em abundância. Não perca a segunda chance que Deus te dá nessa manhã. Sabe, essa morte foi difícil, mas teve uma vitória, amém? Conta-se a antiga história, estou encerrando, quase que encerrando. Conta-se a antiga história de que tinha um rapaz na Segunda ou Primeira Guerra Mundial, não, Segunda Guerra Mundial, em que um garotinho, andando com o seu papai na rua, observava que as casas tinham uma estrela. Já viram isso nos filmes da Segunda Guerra Mundial? Quando os filhos daquela família ali estavam guerreando lá na guerra, cada filho era marcado com uma estrelinha prata. Uma estrelinha prata. E ali ele observava: papai, quantas estrelinhas tem nas casas da nossa rua, né, papai? O que isso significa, meu pai? E o papai pensou: poxa, meu filho tem apenas 5, 6 anos, o que eu vou explicar para ele? Bom, filhinho, isso, as estrelas que você está vendo aí pratas, significa que os filhos que moram nessa casa estão lutando pelo nosso país. É mesmo, papai? É isso mesmo, meu filho. E todas as vezes então que aquela criança estava passando por uma casa, cada casa que ele via as estrelas ali na porta ou na janela, eles batiam palmas. Cada estrelinha, uma palma. E nisso, ele andando aquela estrada que aquela criança, aquele pai estava andando, as casas estavam cheias de estrelas. Você já percebeu que quando a gente bate muitas palmas, a nossa palma fica como? Vermelha, não fica? Pois bem, aquela criança ficou vermelhinha, o tamanho do Daniel ali, ó. O tamanho do Daniel ali, vermelhinho igual a bochecha dele. E aquela criança percebeu que uma casa estava diferente. Tinha uma estrelinha de outra cor. E qual era? Dourada. Ele: papai, eu vi uma estrelinha diferente. O que é, meu filho? Que estrelinha é essa que você viu? Você está com dúvida? Me fale, me mostre. E ele percebeu que uma das casas tinha uma estrelinha dourada.
Ele, papai, como toda criança curiosa, perguntou: o que significa essa estrelinha dourada? Ela não é mais da cor prata. E o papai teve que responder essa pergunta difícil. E sabe qual era? Vou dizer para vocês. Meu filho, aqui nessa estrelinha dourada significa que aquele jovem aqueles filhos aí que estavam lutando, a cada estrelinha dourada significa que ele lutou pelo nosso país, porém morreu. Papai, foi isso mesmo que aconteceu? Sim, meu filho. Sabe como é que aconteceu no rosto daquela criança? Aquela criança, ela chorou. Devemos aceitar ainda esse estágio da vida? Não fomos preparados para isso. Mas sabe, aquela criança, depois que chorou, ela não batia apenas uma palma, ela batia cada estrelinha dourada, ela batia várias palmas, olha só. E nisso, ela saiu correndo à frente, e chegou a noite. E à noite, lá na frente, correndo, as crianças têm esse costume, né? De correr às vezes na frente dos pais. Ele percebeu que o filho dele começou a bater palmas. E eles já estavam se aproximando, sabe de onde? De casa. E aquela criança, ela começou a bater palmas. E o pai ficou preocupado. Nossa, tenho filhos na guerra. O que aconteceu? Será que são muitas estrelinhas douradas? Meu filho, vem aqui, o que está acontecendo aí? O pai já ficou o quê? Nervoso, querendo se preparar para o que iria encontrar. Porém, o pai saiu correndo em direção àquele filho para saber o que estava acontecendo, porque aquela criança não parava de bater palmas. Porém, ele percebeu que aquela criança estava olhando para cima, e numa noite, o que a gente consegue ver? Sem nuvens, estrelas do céu. E ela: papai, olha quantas estrelinhas. Olha, papai, quantas estrelinhas tem aonde? No céu. As janelas do céu é onde? É lá mesmo, é ali, ó. E nas janelas lá do céu tinha o quê? Tinha as estrelas. E o que significa então essas estrelas? Papai, você falou que aquelas estrelas douradas que brilhavam tanto eram de pessoas que morreram pelo nosso país, lutando pelo nosso país. Olha as estrelas daquele céu que o Papai do céu nos deu. Olha quantas vezes ele morreu pelos nossos pecados. Olha quantas vezes ele nos dá a chance infinita. Olha como é que pode. E aquela criança fez com que o seu pai chorasse, ficasse o quê? Pensativo, e valorizasse as chances de perdão que o seu pai morreu no seu lugar. Jesus morreu no nosso lugar. Irmãos, assim como aquela criança, ela ficava feliz em saber que alguém estava lutando por nós. Nós sabemos que Jesus luta por cada um de nós, mas Ele também quer que prossigamos para o alvo e tenhamos a certeza que com Jesus ao nosso lado podemos ser vencedores. Você precisa fazer da sua vida uma vida de vitória, uma vida que não volta para trás e nem fica remoendo as coisas do passado, porque para trás as demais coisas, as coisas velhas ficam, e você, quando se batizou, é uma nova criatura. Ou quando você decidiu, de agora em diante, quero viver algo novo. É difícil sozinho? É impossível. Sozinho você conseguir ser? É difícil demais. É quase que impossível mesmo. É impossível. Porém, com Jesus, com a gente, nós conseguimos ser vencedores. Eu me lembro de uma irmã aqui, chamada Irmã Ireni. Ela fazia o seu pequeno grupo aqui na Vintém. E ela tinha feito há muito tempo, né? Isso, né? Eu era bem mais novinho. E ela tinha uma frase do pequeno grupo dela: com Cristo ao nosso lado,
não há choro nem mais dor, mas com Deus à nossa frente, somos mais que vencedores. Isso a associação na época mostrou demais, quase que imitou algumas coisas, né? Eu me lembro, mas foi a frase que a irmã falou. Agora ela mora na Bahia, né? Alguém sabe onde que ela mora, irmã Claudinha? Mora na Bahia? Mora na Bahia, né? Casou, tá para lá, pois bem, irmã Irene. Uma frase que ela falou e que estou guardado até hoje no meu coração. E nunca mais esqueci que com Cristo ao nosso lado, não há choro nem mais dor, mas com Deus à nossa frente, somos mais que vencedor. Às vezes podemos passar por turbulências, né? Nessa vida passageira, mas na vida eterna, nenhuma lágrima mais será escorrer aos nossos olhos. Amém? Você que tem a certeza de que o Evangelho é simples, e que você tem como futuro Caleb, amém? Você que está sendo preparado para esse Caleb, de evangelizar de forma simples, assim como Jesus evangelizou usando apenas 3 palavras: que Cristo morreu em nosso lugar, que Ele foi sepultado, mas ressuscitou, e essa aliança de que voltará para nos buscar é verdadeira. Convido você a meditar nessa canção. Convido aqui à frente, né? Quem vai louvar? Quem vai trazer o louvor? E medite nessa letra.